Antes de iniciar esta nossa nova videoaula, eu quero parabenizar você. Vencemos a primeira unidade. Agora nós estamos iniciando a unidade 2. Esta é a primeira videoaula da nossa primeira aula da unidade 2. Então, parabéns e bem-vindo! Vamos a ela. Nós estamos iniciando um novo assunto. Nós vamos falar agora sobre escolas de interpretação bíblica da história da igreja. E o que nós vamos aprender dessas escolas de interpretação, creio que você vai concordar comigo, serão úteis no nosso ministério da pregação da palavra e, no caso, na preparação das mensagens. E aí entra a hermenêutica, ok? Nós estamos, então, na aula cujo título é Hermenêutica Histórico-Cultural, Bíblica e Análise Léxico-Sintática. Essa informação para você poder se localizar com tranquilidade, saber exatamente em que ponto nós estamos. Recordando, eu quero dar essa ênfase, o conteúdo vai contribuir, este conteúdo desta videoaula vai contribuir para o conteúdo que você tem aí, vai acrescentar, vai complementar esse que você tem aí com você no seu computador, celular ou tablet, ok? Convido você para olhar comigo para essa tela então. Vamos lá. Bem, vamos falar sobre a interpretação da Bíblia no período pós-apostólico. Acredito que essa expressão já se explica. É o período que vem logo após o período dos apóstolos, tá certo? Jesus ascendeu aos céus e a igreja ficou sob a responsabilidade dos apóstolos. Esse é o período apostólico. Nós temos o seu relato registrado no livro dos Atos e também nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento. Pós-apostólico vem imediatamente após, ok? Uma das questões hermenêuticas centrais do período pós-apostólico da história da igreja era como essa igreja cristã poderia interpretar as profecias, instituições, personagens e eventos do Antigo Testamento de forma a refletir a Cristo. Olhe, veja comigo, essa era, portanto, uma preocupação central dos estudiosos, dos teólogos daquela época. Como identificar Cristo no Antigo Testamento? Creio que proporcionalmente essa preocupação persiste, como quando nós lemos autores contemporâneos escrevendo sobre isso. Como pregar a Cristo a partir de textos do Antigo Testamento? Certamente, esta preocupação remete ao trabalho de interpretação bíblica da hermenêutica, ok? Volte comigo então para nós continuarmos. Bem, duas linhas nítidas e diferentes de interpretação surgem nessa época. A primeira, preste atenção agora, mais alegórica, está relacionada com a cidade de Alexandria. A outra, que surge depois em Antioquia, como reação à primeira, é mais voltada para o sentido literal, não alegórico, mas literal do texto bíblico. Os problemas que enfrentaram, de certa forma, anteciparam as questões de interpretação que a igreja iria encarar através de sua história até os dias de hoje, ok? Vamos prosseguir. Opa, eu trouxe aqui para você essa ilustração para nós termos uma noção, né? Esta é uma ilustração antiga, é um afresco, né? De pais da igreja, para nós termos uma noção, né, daquela época. E quem sabe uma característica que nós possamos destacar nessa pintura antiga, todos eles carregam em seus braços, estão com elas aí, abraçados a elas, livros, né?
vamos dizer assim, as Escrituras. Tal era a sua preocupação com a interpretação, ok? Bem, antes de nós mudarmos a imagem, dizer para você que nesta nossa videoaula nós vamos dar ênfase à primeira escola de interpretação, ok? Em videoaulas posteriores, vamos para a segunda. Vamos dividir, organizar equilibradamente assim esse nosso conteúdo, as escolas de interpretação, ok? Isto estabelecido, voltemos para a tela, venha comigo, ok? Bem, estamos falando sobre a escola de Alexandria, no Egito. O sistema interpretativo que veio a associar-se com a cidade de Alexandria tem suas raízes históricas nas ideias de dois importantes filósofos gregos. O primeiro destes filósofos gregos é Heráclito, que estabeleceu o conceito de hiponoia, ou sentido mais profundo, como uma nova abordagem às obras de Homero, que são a Ilíada e Odisseia. Não nos esqueçamos, Homero, autor grego antigo importantíssimo, tanto que suas obras, consideradas épicos ou epopeias, eram estudadas nas escolas. Eram ficção, mas tal era o seu nível de domínio da língua grega, vamos assim dizer, e detalhes da história, que elas eram utilizadas como material didático nas escolas gregas da época. Muito importante nós termos isso em mente. Bem, nessas duas obras, Ilíada e Odisseia de Homero, os deuses gregos são descritos da seguinte forma, veja comigo: cometendo traição, praticando imoralidades, desejando vingança, mentindo e praticando outros vícios. Vamos prosseguir. Para fugir das implicações óbvias de se interpretar literalmente o que Homero escreveu acerca dos deuses, Heráclito sugeriu que o verdadeiro sentido estava além das palavras. Heráclito estava propondo, portanto, que as palavras de Homero fossem interpretadas, ou que se procurasse um significado mais profundo ou um significado além das palavras, que é o conceito que ele desenvolveu da hiponoia. De acordo com Heráclito, os escritos de Homero não eram para serem entendidos literalmente, mas além da letra. O que está por detrás, vamos assim dizer. Assim, Heráclito salvou os deuses gregos mencionados por Homero nas suas obras, da acusação de imorais. Percebeu aí? Não deixa de ser interessante, não é verdade? Então, o conceito, a tendência da escola de Alexandria, que era alegórica, tem a sua base aí num destes filósofos gregos, que é Heráclito. E ele queria falar sobre a maneira como Homero descreveu os deuses, mas você percebeu que não era muito agradável. Então, para não dizer que os deuses do panteão grego eram imorais, ele propõe uma leitura não literal, mas alegórica. Isso é importante. Para além das palavras, ok? É o conceito da hiponoia. Prossigamos então, venha comigo. Temos aqui uma fotografia de uma estátua de Heráclito. Se você puder ver aí na tela do seu aparelho, talvez perceba que essa estátua ele chora. Confesso que não consegui encontrar explicação por que dessas lágrimas no rosto da estátua de Heráclito. Vamos lá. Bem, nós mencionamos que Heráclito foi o primeiro filósofo grego que influenciou a escola de Alexandria. Então agora o segundo filósofo grego é o nosso caríssimo Platão, sempre mencionado, né? Platão formou o conceito de que o mundo em que vivemos é apenas uma representação daquilo que existe no mundo perfeito das realidades imateriais, o mundo das
ideias. Uma cadeira, por exemplo, é apenas o reflexo da cadeira perfeita que existe naquele mundo ideal. Mas conceitos e verdades espirituais próprios do mundo das ideias são representados por alegorias. Aqui, em se tratando de Platão, nós precisamos parar, pensar para não nos confundirmos, né? Então, quando nós nos referimos a elementos, objetos materiais, como a cadeira, não é a cadeira material neste mundo o reflexo da cadeira perfeita, ela é o contrário, como você percebeu, tá certo? Aquela é. Bem, agora, nós estamos falando de objetos materiais. Quando nos referimos a conceitos abstratos, que no caso aqui valores, princípios, ideias espirituais, então não há o reflexo delas lá no mundo das ideias. O que? Elas são descritas por alegorias, porque são abstratas. Ok? É aqui que a coisa pega, então a gente tem que prestar atenção, porque a alegoria é a característica da escola de Alexandria do Egito. Uma interpretação alegórica. Acompanhe comigo, vamos lá. O conceito de que a verdade se encontra alegoricamente oculta, além da letra e da realidade visível, como haviam ensinado Heráclito e Platão, aquele conceito influenciou mais tarde um judeu de Alexandria, aí está a cidade, chamado Filo. Você já deve ter lido sobre Filo de Alexandria, que também é chamado de Filo judeu. E aí nós temos, mais uma vez, a estátua de Platão, para que nós possamos visualizar este filósofo grego que até hoje influencia nossa cultura, nossas ciências, nossos estudos e assim por diante. Ok? Bem, nós vamos parar aqui nesse ponto em que identificamos as duas influências da filosofia grega sobre a escola alexandrina de interpretação bíblica, cuja característica é a alegoria. Terminamos falando de Filo de Alexandria, ou Filo judeu, que foi influenciado por estes conceitos da filosofia grega. Vamos dar continuidade, portanto, a esse tema na nossa próxima videoaula. Eu espero por você. Até lá!